Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Neri. Em razão da grande repercussão e das grandes discussões decorrentes do julgamento recente do STF a respeito da coisa julgada e das relações jurídicas de trato continuado, eu venho aqui expor algumas ideias que, embora não sejam tão comuns, entendo que são importantes de serem objeto de reflexão pela doutrina. Eu estou escrevendo um texto com outro colega a respeito dessa questão, mas é importante já adiantar a vocês, em razão de alguns posicionamentos que, de certa forma, não têm refletido o que me parece ser a melhor posição doutrinária. Por exemplo, em primeiro lugar, há uma discussão enorme sobre o que é a coisa julgada. A coisa julgada perdeu sua eficácia com a decisão do STF e tudo mais. Me parece que nós precisamos refletir sobre, em primeiro ponto, o que é a coisa julgada. A coisa julgada, ela é um efeito jurídico. Ela não se confunde com a decisão judicial. A coisa julgada é um efeito jurídico que impede a rediscussão da questão que foi decidida. Ela é um efeito processual. Não obstante ela não se confundir com os efeitos da sentença propriamente dita, constitutivo, declaratório, mandamental, para quem adota essa visão, ela ainda assim é um efeito jurídico que impede a rediscussão da decisão, da questão que foi decidida. Ela é um efeito processual. Ela não se confunde, portanto, com a decisão, nem também com o conteúdo da decisão, ou seja, ela não é a própria norma jurídica decorrente da decisão, ela não é o objeto decidido, ela é um efeito processual que simplesmente impede a rediscussão da questão decidida. Então, estabelecida essa premissa, me parece que é inadequado afirmar que a coisa julgada perdeu a sua eficácia. A coisa julgada se tornou ineficaz em relação às relações jurídicas de trato continuado. Por que isso é inadequado? Porque a doutrina utilizada para fundamentar a concepção adotada pelo STF é a doutrina inspirada nos ensinamentos de Liebman, que por sua vez foram elaborados com base em uma concepção de Savigny a respeito da cláusula rebus sic stantibus, que estaria implícita em todas as sentenças judiciais aptas a produzirem coisa julgada. A cláusula rebus sic stantibus, ela impede que a decisão jurisdicional que produziu coisa julgada mantenha a sua eficácia quando o cenário jurídico ou fático se altera. Liebman é enfático ao afirmar apenas o cenário fático no seu eficácia e autoridade da sentença. Mas me parece que é consolidado que, havendo alteração do cenário jurídico, exemplo, a edição de uma nova lei, a decisão jurisdicional ela deixa de produzir efeitos. E, em relação ao contexto que se segue dentro da suposta relação jurídica de trato continuado, a decisão não mais produzirá efeitos para os fatos seguintes. O clássico exemplo, por exemplo, de uma sentença que condena um sujeito a pagar alimentos, e todo mês ele teria que pagar. Mas se houver uma alteração no fato ou no âmbito jurídico, a edição de uma nova lei, por exemplo, é possível rediscutir essa questão, porque não é mais a mesma questão decidida, objeto da decisão. E isso não atinge a coisa julgada, isso atinge os efeitos da decisão. É a distinção entre efeitos da decisão e coisa julgada, que não obstante ser um efeito, não se confunde com os efeitos da decisão. Liebman é o grande expoente dessa distinção. Não obstante também haver críticas relevantes sobre a originalidade de Liebman e tudo mais, mas para fins didáticos é interessante pensar na posição de Liebman como uma referência, considerando sua grande difusão. Então, estabelecida essa premissa, observa-se que é uma cláusula rebus sic stantibus que impede a produção de efeitos quando houver uma modificação no cenário fático ou no cenário jurídico. Portanto, não estamos falando em afronta à coisa julgada. Estamos falando, de certa forma, em uma aplicação de teoria que estabelece que o âmbito de incidência dos efeitos da coisa julgada propriamente dita é diverso dos efeitos da sentença propriamente dita. Ok? Então, estabelecida essa premissa, essa segunda premissa, nós temos que pensar o seguinte, que aí é que vem minhas críticas. O posicionamento do STF foi, em resumo, aplicar essa lógica da cláusula rebus sic stantibus com menção à obra de Liebman para
e também Goldschmidt já falava isso, o próprio Teori Zavascki menciona a obra de Liebman, Goldschmidt também faz essa menção, mas vamos ficar em Liebman. Então o STF aplica essa teoria de Liebman para entender que, como a sua decisão tem eficácia erga omnes, essa sua decisão agora, de 2023, ela alterou o ordenamento jurídico. Alterando o ordenamento jurídico, ela acarretou uma mudança no cenário jurídico e, portanto, fez com que a decisão que tinha produzido coisa julgada em relação a determinada relação jurídica tributária, ela se tornasse ineficaz. A partir do momento em que, entretanto, uma decisão lá de 2007, no caso específico analisado pelo STF, uma decisão lá de 2007 teria já, em controle concentrado, alterado o ordenamento jurídico. Então, desde 2007, já seria, então, ineficaz a decisão transitada e julgada daqueles que tinham alegado a exceção de coisa julgada. Mas qual que é o ponto problemático dessa visão, a meu ver? Primeiro, é que no caso analisado pelo STF, e não vou adentrar em detalhes, mas vou pegar os aspectos gerais. No caso analisado pelo STF, o que se verificou foi que houve uma declaração de constitucionalidade lá em 2007. Então, declarou-se a constitucionalidade. A declaração, a tutela declaratória, isso também é objeto de polêmica, mas me parece que a concepção majoritária é de que a declaração ela não altera o ordenamento jurídico. A declaração de constitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade, por sua vez, ela tem efeitos no ordenamento jurídico. Ela altera o cenário jurídico porque a decisão perderá sua presunção de constitucionalidade e não poderá ser considerada no ordenamento jurídico. Mas a declaração de constitucionalidade, em tese, ela não altera o ordenamento jurídico. Então, como que poderia o STF dizer que houve uma alteração no ordenamento jurídico com uma declaração de constitucionalidade? Se você declara, você certifica algo que já existe. Só teria duas saídas. A primeira é se considerar que o STF, quando decide, ele produz uma norma jurídica que acaba sendo a interpretação que deve prevalecer, e essa interpretação modifica o ordenamento jurídico porque teria um plus a mais nessa interpretação, mesmo sendo a declaração de algo que já existe. Por outro lado, o outro caminho seria entender que, como alguns autores defendem, que a eficácia vinculante das decisões do STF, em razão da eficácia vinculante, da vinculação estabelecida nas decisões do STF, essa eficácia faria com que todos os juízes teriam que obedecer essa decisão e, em razão disso, se consideraria que essa circunstância, todos os juízes estando vinculados à decisão, faria com que a decisão que produziu coisa julgada, ela se tornasse ineficaz. Seria tão forte essa vinculação por si seria suficiente para realizar, de certa forma, ainda que por via oblíqua, uma alteração no ordenamento jurídico. Bom, qual que é o ponto? Se considerarmos que o STF, quando decide, produz uma norma jurídica para alterar o ordenamento jurídico, mesmo a título de declaração de constitucionalidade, a gente tem que, então, reconsiderar e literalmente repensar todos os fundamentos a respeito da função jurisdicional ou jurídico-política ou política do STF no que diz respeito à declaração de constitucionalidade. Porque quando se declara a constitucionalidade, em tese, você apenas está confirmando algo que já existe. Você não altera o ordenamento jurídico, você apenas confirma e estabelece uma certa vinculação. Se o STF entende que há então, um poder normativo suficiente a se considerar que, mesmo declarando algo que já existe, você alterou o ordenamento jurídico, então, nesse caso, inevitavelmente, a decisão do STF estará correta e, de fato, com a alteração do ordenamento jurídico, a decisão que tinha os seus efeitos, ela deixará de produzir os seus efeitos em outros cenários futuros por causa da cláusula rebus sic stantibus que expliquei agora há pouco. Só que essa visão é problemática por causa do seguinte, e esse é um objeto de pesquisa que estou fazendo com um colega, e que espero publicar logo